Tudo bem, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre ressuscitação cardiopulmonar nos pacientes com Covid-19. Mas antes de a gente conversar sobre as técnicas, as particularidades da técnica de RCP, eu queria refletir sobre alguns aspectos importantes. Muitos profissionais de saúde se contaminam durante a RCP e da abordagem via aérea. Por quê? Porque eles estão em íntimo contato com as vias aéreas desses pacientes. E a possibilidade de formação de microaerossol é grande e, consequentemente, a possibilidade de contaminar é alta. Tá? E o que é mais preocupante, a carga viral nesse tipo de contato ela costuma ser bem alta. Um exemplo de quais são os procedimentos envolvidos na RCP que podem produzir aerossóis. A compressão torácica, né? Nós estamos comprimindo o tórax, a própria avaliação de via aérea, a ventilação com bolsa válvula máscara, a intubação orotraqueal e até a desfibrilação podem gerar aerossóis. Tá? Então, daí você já pode imaginar alguma variação na técnica para minimizar o risco, né, de contágio. Por isso, é muito importante, estejam sempre protegidos. Os EPIs devem estar disponíveis no carrinho de ressuscitação cardiopulmonar. Pelo menos 2 kits de EPI completos no carrinho de reanimação. Sempre entre no box depois de estar completamente equipado. Jamais inicie a abordagem via aérea e RCP sem estar completamente paramentado. Com propé, aventais impermeáveis, luvas, máscara N95, gorro, face shield. Pelo menos. Um outro assunto que eu acho importante conversar é sobre o que está por trás dessas paradas cardiorrespiratórias intra-hospitalares. Nesse estudo publicado em 2012, um registro de vários hospitais americanos que participam no programa da American Heart Association, e é uma experiência muito importante, porque são milhares de atendimentos de RCP que ocorreram nesses hospitais, e a partir daí a gente tem uma ideia clara de que a maior parte dos pacientes que têm parada cardíaca intra-hospitalar apresentam como mecanismo a sistolia ou a atividade elétrica sem pulso, que são, sabidamente, ritmos de muito mau prognóstico e relacionados com doença clínica avançada, situação avançada de deterioração de sistemas fisiológicos. Quando a gente olha a sobrevida desses pacientes, ao longo desses anos todos, né, a gente vê que ela não mudou muito, ou seja, aqui na verdade esse gráfico mostra a sobrevida alta-hospitalar. Essa sobrevida é muito baixa, né? Ela girou em torno de 5 a 10%, não mais do que isso, mostrando a gravidade desses quadros de parada cardíaca intra-hospitalar. A maioria absoluta não sobrevive, né? 90% não sobrevive ao alta-hospitalar. Por isso, é muito importante a gente ter em mente quem deve, quem não deve ser reanimado. Idade avançada, estado demencial prévio, múltiplas comorbidades estão sabidamente associadas ao mau prognóstico dos pacientes que internam com Covid-19. Não só Covid-19, com outros problemas também, mas como nós estamos enfrentando a pandemia, estou dando o exemplo aqui da Covid-19. É muito importante, por isso, a equipe de plantão, a equipe de médico assistentes, conversar com a família e planejar a melhor forma de abordar pacientes com prognóstico ruim. Nós temos no hospital hoje uma equipe de cuidados paliativos que vai nos ajudar. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande avanço nessa questão de limitação de esforço para os pacientes que forem julgados como de mau prognóstico. E é importante colocar essas observações todas no prontuário, para que quem tiver de plantão e não conheceu o caso, não se arrisque desnecessariamente num procedimento que
poderá ser totalmente fútil. Eu diria que tão importante quanto saber limitar esforço terapêutico em pacientes que têm um prognóstico muito reservado, é a gente também antecipar a ocorrência de uma parada respiratória naqueles pacientes que estão apresentando deterioração dos seus parâmetros fisiológicos. Como a gente já colocou, o atendimento de uma PCR em pacientes COVID envolve você estar paramentado, você tem que ter tempo para paramentar. Então, vocês imaginam que uma parada cardiorrespiratória que ocorra de forma inesperada, ela vai ser praticamente fadada ao fracasso, porque o tempo que a equipe vai gastar para paramentar não é de forma nenhuma razoável para manter esse indivíduo com o cérebro perfundido de maneira adequada. Então, a ideia é exatamente não deixar o paciente parar, não deixar ele ter a parada cardíaca, né? Daí é importante a gente implementar o sistema NIOS aqui no hospital, que permite essa avaliação objetiva dos parâmetros fisiológicos e dessa forma a gente conseguir monitorar e prever aqueles casos com maior gravidade que possam eventualmente evoluir para uma PCR e a gente intervir com antecedência de maneira a evitar esse desfecho. Bom, pessoal, então, indo agora para a parte técnica do atendimento, eu diria que o básico da reanimação não vai mudar nada, né? A questão da priorização das compressões e da desfibrilação continua do mesmo jeito, né? A pesquisa de ritmos chocáveis. Caso o paciente tenha um ritmo de assistolia, lembrar de fazer o protocolo da linha reta, né, que basicamente é checar os cabos, checar o ganho, aumentar o ganho até o máximo, mudar a derivação ou inverter a posição das pás. Né? Garantindo sempre um RCP de qualidade, tendo atenção à posição correta das mãos, à profundidade de pelo menos 6 centímetros nas compressões, permitir o retorno completo do tórax, manter uma frequência aí de 100 a 120 por minuto, minimizando sempre as interrupções. Então, o arroz com feijão da RCP é a mesma coisa, não mudou nada. Tá? Eu diria que a primeira sugestão de mudança, que na verdade não é uma mudança, mas é um hábito, né, seria de sempre que possível usar as pás adesivas para a desfibrilação, que também funciona como pás de ritmo, de monitorização de ritmo, facilita também. Né? Então, a utilização dessas pás adesivas garante um certo afastamento da vítima e poderia, teoricamente, aumentar um pouco a proteção de quem estaria fazendo a desfibrilação. Um outro recurso que a gente pode lançar a mão na hora do atendimento da parada cardiorrespiratória são os dispositivos de compressão mecânica, que a gente, infelizmente, não tem disponível na maioria dos hospitais no Brasil, mas que, sem dúvida alguma, favoreceriam muito o atendimento. Imagina que esse sistema ele facilita muito o trabalho, né? Reduz o número de pessoas envolvidas no atendimento, né? E poupa a equipe de um desgaste físico e do risco de contaminação por afastar a turma da via aérea da vítima. Né? Em relação à ventilação durante a ressuscitação cardiopulmonar, acho que é importante ressaltar que a abordagem via aérea deve sempre priorizar a intubação orotraqueal. Tá? Por quê? Porque é a forma mais segura de garantir uma boa ventilação, uma boa oxigenação e minimizar a produção de aerossol. Tá? Sempre que possível, intuba esse paciente de uma vez e resolve esse problema. Mesmo porque boa parte dos pacientes param por hipóxia, né? Então a gente vai estar resolvendo a causa
e está garantindo a segurança também do atendimento. Bom, por algum motivo, se for necessário fazer a ventilação utilizando bolsa, válvula, máscara, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Eu diria que, na verdade, são três observações. Primeiro, usa sempre cânula orofaríngea ou nasofaríngea nesse paciente, antes de colocar a máscara, porque esse dispositivo favorece a abertura da via aérea, diminui o contato da língua com a parte posterior da faringe, e isso minimiza a possibilidade de formar aerossol, microaerossol. O segundo cuidado é a utilização de filtros EPAs, são esses filtros aqui, ó, verdinhos, tá? Entre a conexão do ambu e a máscara. Tá? Lembra que o ar entra por aqui, né, pela máscara, passa pelo ambu e ele pode ser exalado por aqui. Né? E esse filtro vai impedir que os vírus passem por esse sistema. Ele tem uma proteção de 99,9% de partículas. Né? O terceiro cuidado é a utilização de ventilação a 4 mãos, ou seja, 2 socorristas cuidando da ventilação. Por quê? Porque nós temos que ter um selo muito bem feito entre a máscara e a face da vítima, e a técnica recomendada nesses casos é o 2Cs, 3S, ou aquela outra técnica que os dedos os dedos polegares vão paralelamente aqui em cima da máscara e os outros 4 dedos restantes envolvendo a mandíbula. Tá? O segundo socorrista, então, fica responsável por comprimir a bolsa de uma maneira bem suave, bem leve, observando se há apenas um pequeno movimento do tórax, tá? Para exatamente minimizar o risco de formação de aerossol. Se o paciente já está entubado, você acaba de entubar o doente, ou se ele já está entubado, dê preferência em ventilá-lo utilizando o próprio ventilador mecânico. Tá? A razão disso é porque o ventilador mecânico ele tem um sistema de circuitos que recebe um filtro na parte respiratória e minimiza o risco de contaminação do ambiente. Além do que o socorrista não vai ficar ao lado da vítima, diminui o contato do socorrista com a via aérea da vítima. Cuidado que tem que tomar em relação à utilização do ventilador na hora do atendimento, da parada, mudar o modo para o modo PCR e RCP. Alguns respiradores têm esse modo, outros não têm. Se não tiver, pedir o físio para fazer um ajuste dos alarmes na hora do atendimento, para que ele possa ventilar sem interrupção. Lembrar de colocar o oxigênio em 100% e ajustar a frequência respiratória para 10, 12 por minuto. Bom, nos pacientes COVID, vamos lembrar das principais causas que poderiam produzir uma parada cardiorrespiratória. Tem sido relatado parada cardiorrespiratória durante a intubação, né? São pacientes que têm hipóxia e a intubação é um momento delicado. Muitos podem parar durante a intubação pela hipóxia. Tá? Há relatos dos pacientes graves em UTIs, 10% mais ou menos podem ter miocardites e pericardites que podem estar associadas com o aparecimento de arritmias ventriculares. Nada impede que pacientes COVID tenham uma síndrome coronariana aguda e TEP, aliás, há relato, né, de TEP nesses pacientes. São pacientes que muitas vezes já estão em ventilação mecânica com um quadro já avançado de síndrome respiratória e, portanto, com hipoxemia grave, que é uma causa de parada cardiorrespiratória. Pacientes da ventilação mecânica, às vezes precisando de pressão maior, PIP maior para conseguir ventilar, oxigenar esses pacientes, estão mais propensos a apresentar barotrauma, né? E
pneumotórax é uma causa que a gente tem que pensar também. Como são pacientes com um quadro infeccioso, que podem apresentar sepse secundária, ou mesmo as crises das famosas tempestades de citocinas, né, que a gente tem lido tanto, são pacientes que podem estar com pressão arterial baixa, chocados, né, e alguns hipovolêmicos. Tá? E não esquecer dos clássicos distúrbios metabólicos, né, acidose e hipocalemia. Bom, o fato é, você está fazendo a técnica correta, já checou as causas possíveis, lembrou dos Hs, dos Ts, e apesar disso esse paciente não recuperou, a gente tem que, infelizmente, considerar a interrupção da reanimação cardiopulmonar e testar o óbito. Tá? Bom, eu acho que a mensagem em relação a RCP e paciente COVID é essa, tá? E eu queria só enfatizar uma coisa. Lembrem da segurança do socorrista. Tá? Mais do que nunca, jamais atendam uma parada cardiorrespiratória em pacientes COVID sem estarem totalmente paramentados. Zelem pela saúde de vocês. Vocês são importantes e precisam salvar muitas vidas ainda. Um grande abraço.